Tempo de fazermos a análise técnica, como sempre, contamos com a presença de Luís Correia Tavares. Luís, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Estamos em altura de apresentação de resultados nos Estados Unidos, a earnings season começa a ganhar força. Olhando para os índices norte-americanos, nomeadamente para o Dow Jones, o que é que podemos esperar nos próximos tempos? Pronto, tecnicamente o Dow Jones, conforme podemos verificar, ele acabou de perfurar, neste caso a semana passada, portanto, aqui uma diretriz, portanto, altista que o mesmo teria iniciado em outubro do ano passado. E já foi dito aqui na segunda-feira passada que precisamente esta figura que aqui desenvolveu com esta perfuração implicaria procuras neste ponto de apoio, obviamente, tecnicamente. De facto, encontrou este ponto de apoio. Houve um ressalto produzido na quarta e na quinta-feira que deu de facto alguma força, mas devemos verificar assim, máximos e mínimos são crescentes e este ressalto em nada tem força para recuperar o perdido. Realizou aquilo a que se poderá chamar um pullback a uma zona de suporte que haveria aqui antiga e neste momento aquilo que eu não lhe vejo é grande potencial de valorização, ou seja, vejo-lhe uma figura que já tinha sido antecipada há bastante tempo, chama-se isto uma figura que aqui está de enchimento e que tecnicamente com a perda deste nível 12.740 levaria à procura de apoio perto da média móvel dos 200 períodos, ou seja, o percurso que tem toda esta figura é precisamente aquilo que o levará, portanto, a cair. Isto no que respeita ao rolling cash, porque se nos focarmos principalmente no que respeita ao futuro, aqui vemos um cenário bastante parecido, mas no futuro refletem-se outras coisas que por vezes não se vê no rolling cash. E é este gap. Esta foi a vela realizada na sexta-feira de há 8 dias, há mais de 8 dias, e esta é a segunda-feira de há precisamente 8 dias. Este gap constitui uma resistência e aquilo que vimos aqui, portanto, neste suporte, não foi fechado e daqui, portanto, virá para baixo possivelmente. Tecnicamente, o que é que eu devo ter em linha de conta? É que este gap a ser fechado com 2 fechos diários, ou seja, uma vela corpulenta por cima deste chamado gap, este buraco que aqui existe, que é uma falha no livro de texto, a bem dizer, dará implicações então de que isto já é história e então começará a subir. Não conseguindo fechar, tecnicamente dará implicações a maiores quedas. Obviamente, no caso do futuro, estamos a guiar por outros números. É a perda do número 12.630, porque os futuros levam sempre a alguma distância de diferença entre o rolling cash, porque é aquilo que se prevê para o próximo trimestre e, obviamente, aqui a fazer as contas entre este máximo e este mínimo, pois com a perda deste nível de suporte virá aqui mais abaixo. E esta semana vai ser muito importante aquilo que o Dow Jones Industrial fará, porque mais de 1/3 das cotadas do mesmo vão apresentar resultados. E são tudo empresas fortes, como a Coca-Cola, a McDonald's e empresas do género. Portanto, deixa-me pegar em alguns desses gigantes que vão apresentar contas nos próximos tempos, começando pelo Citigroup, que até apresentou resultados há poucas horas, com os números que ficaram ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado e há muita atenção em relação ao setor financeiro norte-americano. Pegando neste exemplo do Citigroup, o que é que as cotadas financeiras dos Estados Unidos têm pela frente? As cotadas financeiras, tanto o Citigroup, temos neste caso, portanto, esta semana também Goldman Sachs, Morgan Stanley, American Express, Banco de New York, isso já é um banco de regional dos Estados Unidos. E na semana passada já tivemos JP Morgan e Wells Fargo. Exatamente, portanto, aquilo que portanto, nós até estaríamos já a comentar desde a semana passada é que tudo aquilo que se previa já estaria a ser descontado pelo preço em caso de os dados serem positivos e previam-se positivos. E a verdade é que o Citigroup fez-nos o favor, tecnicamente, de nos informar que estes dados não iam ser tão bons. Porquê? Porque o que verificamos aqui foi precisamente a sexta, a quinta, a quarta, a terça e a segunda-feira, já o Citigroup a deixar-nos o mesmo gap que nos deixa o Dow Jones Industrial, o SP500, inclusive o Nasdaq 100, a perfurar esta diretriz altista, portanto, iniciada aqui praticamente, portanto, mais vertical no caso de o início, meados de dezembro, assim é que é, e, portanto, desenhou aqui um cenário, uma figura de máximos e mínimos decrescentes. Aquilo que eu chamo a atenção é aquilo que fará hoje o Citigroup não se fazer muito caso, porque agora está aquilo em que se chama terra de ninguém. Portanto, o que é que o Citigroup poderá fazer? Poderá ressaltar
e bater aqui com o nível 36 dólares, e este nível não somente corresponde a esta diretriz baixista de mais curto prazo, como corresponde à zona técnica de pullback de toda esta diretriz que ele aqui desenvolve. Portanto, quer isto dizer, para mim, o cenário só será positivo com a superação deste nível. E, para já, poderá procurar apoio no nível de 31,35. Eu digo isto e ele, neste momento, poderá estar a cotar fora destes números. Mas a mim não me preocupa, porque eu guimo por gráficos diários e o gráfico diário vai-me dizer no final da sessão o que é que se vai passar. E eu até vou exagerar e ele poderia vir aqui a 22, mas de repente fazer um grande ressalto e terminar o dia em 31, pois para mim conta o fecho. E o fecho na zona de 31,35 de perdido, dará implicações de maiores quedas à procura do nível de 28. O nível 36 de superado, pois com a superação mantém novamente... essa tendência, regressa àquela tendência que tem desde dezembro. Precisamente porque esta correção, à parte de partir esta diretriz altista, representa entre 20% a 30% do dito retrocesso de Fibonacci. Portanto, é o cenário que há para o Citigroup. E já que estamos a falar de empresas norte-americanas, Luís, deixa-me olhar também para o caso da Apple, que é uma ação que parece que só tem um caminho nos últimos meses, que é sempre a subir, até já se fala nos $1000 por ação. É um valor que, olhando para a análise técnica, se pode esperar dentro dos próximos meses? Assim como há o retrocesso de Fibonacci, há a projeção de Fibonacci. E a análise técnica está batida em quase todos os campos. Quer isto dizer, isto é uma ação totalmente incansável. Ela tem uma razão de ser. Um breve comentário. A Apple vale mais, vale mais atualmente que Espanha, Grécia e Portugal juntos. Portanto, isto foi um dado que eu vi num gráfico interessante, mas que não constatei a veracidade do mesmo, mas achei piada. A verdade é que, tecnicamente, a mesma, o que desenvolve é uma figura. Esta figura que está aqui dentro deste círculo amarelo é um arame baixista. Quer isto dizer, isto é um gráfico semanal, vou destacar que isto foi o decorrer da semana, portanto, não a anterior, mas sim a outra, esta vela verde, e depois temos aqui uma vela vermelha, pois que abriu abaixo daqueles máximos anteriormente e fechou um pouco acima. É um arame baixista com implicações baixistas. Tecnicamente falando, não quer dizer que a mesma vá sair da sua tendência altista, porque na de longo prazo tem um ponto de apoio no nível 400, o de médio prazo 450 e curto prazo 515. Está bastante longe, está-nos apenas a dar um sinal de que a mesma poderá procurar algumas correções, mas que para nada... será temporário. Será temporário e que ainda não há sinais de que ela perderá a sua tendência altista, até porque... aqui está a zona de sobrevenda, que nós podemos ver que nos últimos 4 anos é uma zona que nunca teria sido alcançada anteriormente e precisa descansar. Isto chega a um ponto que mais ninguém tem dinheiro para comprar e as pessoas têm que vender para voltar a ter dinheiro e voltar a entrar, porque chega a um ponto que não há investidores. A Apple, é importante referir isto, tem sido o guia dos grandes fundos de investimento, dos chamados hedge funds. Ou seja, eu dou a sugestão a qualquer pessoa que faça esta experiência. Abre no Google, no Finance, abre Apple e no pré-market, portanto, antes da abertura, vê como a mesma se está a comportar. Basicamente, vai ser esse o comportamento linear que os mercados americanos, mais propriamente o Nasdaq 100, vai ter ao longo do dia. Portanto, está a ser um guia de referência. Daí que está a ser usada como, digamos que, de tudo, ativo de refúgio. Potencial de crescimento, eu teria que ir aos fundamentais. E apenas digo isto. Pego num dado muito simples. A Apple apenas tem 8% do mercado europeu. Portanto, há muitíssimo para crescer. Fica dada essa dica. Luís, olhando agora para a realidade portuguesa e para o Banco Espírito Santo, que na semana passada anunciou uma operação de aumento de capital. No dia seguinte, as ações do banco foram naturalmente castigadas com a diluição de capital. Daqui para a frente, consegue-se ter uma visão do que poderá ser a vida do Banco Espírito Santo ou já está num nível difícil de traçar um futuro? Não está num nível difícil de traçar. Até, inclusivamente, poderemos ver por este percurso descendente que ele está quase na parte baixa do mesmo, que virá a dar aqui em torno, ainda teria que descer um pouco mais até à zona dos 40 cêntimos, mas lá está, tecnicamente falando. O que ele nos deixa aqui é uma missão quase impossível. É um gap entre o nível de 0,65 e o nível de 0,94. Enquanto o mesmo não for fechado, a tendência altista
não se recupera nem para curto, nem para médio, nem para longo prazo. Aquilo que o BES fez foi, portanto, uma diluição, digamos assim. Com esta ampliação diluiu e os valores dos fundamentais do banco já eram os que eram, bons ou maus não importa, eram os que eram, e que com a criação de mais ações o que veio dar origem é que o preço então dilui-se. É um pouco parecido às reservas de ouro que um Banco Central tem, que quando emite, neste caso, quando imprime dinheiro, pois essas reservas de ouro continuam a ser as mesmas, o dinheiro é que é mais e então daí o mesmo desvaloriza. Explicando de uma forma básica, é aquilo que se passou com o BES. E, portanto, para quem tem mais ações vai-lhe dar precisamente ao mesmo, mas aquilo que existe aqui é um gap e para quem olha para a análise técnica, neste momento não toma qualquer decisão. E todas as que tomar têm que ser com base mais em aposta do que em outra coisa. Não será com base na análise técnica? Não será com base na análise técnica, será com base, eu não quero dizer aposta porque é uma palavra que eu não gosto de divulgar nos mercados financeiros, mas com uma visão de longo prazo. Investimentos tipo como os que faz a Warren Buffett, portanto, investe a pensar no longo prazo, investe a pensar nos dividendos, investe a pensar no potencial de crescimento. Mas verdade seja dita, estamos num cenário muito negativo em termos de banca e em termos de macroeconomia europeia. Mas também vamos chegar a um ponto em que as pessoas já não saberão dizer porquê, quando começará a subir, porque algum dia terá que começar a recuperar, e depois as pessoas, passados 2 anos, fazem muito o típico comentário. Eu deveria ter apanhado quando elas estavam nos mínimos, e depois é como o dito spot muito antigo do Pai Natal, só há estas são para mim. Portanto, de facto, é aquilo que se passa, e com o BES tudo o que resulta de compras quem seguia pela análise técnica resultam em meras apostas e só deverá pensá-lo no longo prazo, pois porque no curto prazo poderá apanhar sustos constantes, mas para o BES e para qualquer banco, a nível mundial ou europeu. Luís, muito obrigado por esta análise técnica. Na próxima semana aqui estaremos para olhar para os ativos com maior destaque.